Bom dia, pessoal. Vou estar dando início agora à correção comentada que eu havia prometido a vocês em relação à nossa primeira aula online. Nossa primeira aula foi sobre o Teorema de Tales, né? E eu passei uma atividade com 3 questões para vocês. A número 1 tem a letra A e a letra B. A número 2 eu coloquei, mas eu estou anulando a número 2 e a questão número 3. Por que eu anulei a questão número 2? Porque a questão número 2 cai numa equação do segundo grau. Aí eu teria que relembrar com vocês a parte de Bhaskara, né? Delta, x1, x2. Então eu preferi anular agora a princípio e depois a gente vê isso mais lá na frente. Na número 1 também teve um errinho no enunciado. Eu pedi para calcular o valor de x e y. Na verdade não tem y na questão, é só o x. Mas quem me perguntou no privado eu respondi e quem não perguntou eu também creio que tenha feito, mesmo tendo só o valor de x. Como a gente viu lá na matéria, né, de Teorema de Tales, quando eu tenho feixes de retas paralelas cortadas por transversais, eu posso formar razões que juntas vão formar uma proporção, né? E com isso eu descubro um termo desconhecido. Aí lá eu falei para vocês tomarem cuidado com algumas situações. Agora no caderno aqui eu vou conseguir explicar melhor essa situação para vocês. Na número 1, letra A aí, nós temos 3 retas paralelas, que são aquelas que nunca se encontram. Eu posso chamar, por exemplo, eu não lembro o nome das retas que eu coloquei, mas vou chamar de reta R, reta S, reta T. São as retas paralelas. As transversais eu vou chamar de U e V. O que interessa para a gente são os valores dos segmentos. O que é segmento? É o pedaço de reta. Esse pedacinho aqui mede 8. Esse pedacinho mede 20. Esse pedacinho mede 12. Esse pedacinho mede X, que é o valor que a gente quer descobrir. Os segmentos, eles são proporcionais, tá? Então, a gente vai formar razões de modo que eu consiga resolver essa proporção. Para isso, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Eu primeiro vou montar uma proporção, depois eu vou montar outra para vocês, que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Vocês podem escolher qualquer uma das maneiras para fazer. A primeira, eu vou pegar esse pedacinho da reta U e colocar sobre esse pedaço maior também da reta U. Aí vai ficar 8 sobre 20, 8 vinteavos. Está para, vou pegar o pedacinho menor da reta V, que é 12, sobre o pedacinho maior da reta V, que é o X. Estão vendo que eu peguei primeiro o pedacinho pequeno, depois o maior. Aqui o pequeno, depois o maior. Eu não daria errado a minha conta se eu pegasse o 8 sobre 20 e do outro lado eu pegasse o x sobre 12, invertesse essa fração, tá? Se eu peguei o pedacinho menor na primeira, eu pego o pedacinho menor na segunda. Primeiro. O pedaço maior depois e o pedaço maior depois. Eu não poderia trocar, inverter as ordens. Então, ela pode ser montada assim, é uma maneira. Ou eu posso pegar o pedacinho pequeno da reta U com o pedacinho pequeno da reta V e colocar 8 sobre 12 está para o pedaço maior da reta U para o pedaço maior da reta V. 20 está para X. Tatiana, eu poderia começar daqui para cá, colocar 12 sobre 8
e x sobre 20? Sim. Se eu começo da direita para a esquerda, na segunda razão eu tenho que começar também da direita para a esquerda. Se eu começo da esquerda para a direita, na outra eu tenho que começar da esquerda para a direita. Se eu começo de cima para baixo, da outra de cima para baixo. Se eu começo de baixo para cima, na outra eu também começo de baixo para cima. A gente não pode perder essa ordem. Se a gente perder essa ordem, a proporção vai dar errado, tá? O valor encontrado vai ser errado. Vocês viram que eu montei de duas vezes diferentes, tá? Agora vamos fazer o cálculo. Produto dos meios pelos extremos, não é isso? Nas duas. Aí eu tenho 8 vezes x, que dá 8x. Igual 12 vezes 20. 12 vezes 20, pessoal, dá 240. 240. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Vou lá para o outro lado. Mesma coisa. 8 vezes x, 8x. Igual 20 vezes 12, mesma coisa, 240. Outra equação do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, tudo que tem letra no primeiro membro, tudo que não tem no segundo. Aqui já está arrumada. Quem está me atrapalhando é esse 8. Esse 8, ele está multiplicando com x. Então, para resolver essa equação, eu tenho que passar ele para o segundo membro com a operação contrária. Qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Então, vai ficar 240 dividido por 8. E aqui é a mesma coisa. 240 dividido por 8. X igual 30. Porque 8 vezes 3 dá 24, né? Logo, 8 vezes 30, 240. Achei o pedaço que eu estava querendo. Tatiana, precisa fazer os dois cálculos? Não, vou fazer um só. Mas vocês viram que tem 4 maneiras de fazer. Eu mostrei 2, tá? Essa de baixo eu vou resolver de maneira diferente. Aqui eu peguei de cima para baixo, no primeiro caso, e no segundo caso, da esquerda para a direita, tá? Aqui eu vou fazer o contrário. Vou pegar primeiro de baixo para cima, ó, x mais 2 sobre 2. Está para de baixo para cima, 12 sobre 9. Do outro lado, eu vou pegar 12 para x mais 2. Estar para 9 sobre x, certo? Agora vamos ver se vai dar a mesma coisa, né? Multiplicação cruzada. 9 que multiplica x mais 2 igual a 12 vezes 2. Aqui, 9. Perdão. Aqui tá errado. Aqui é x, eu coloquei 2. Não sei de onde eu tirei esse 2, gente, desculpa. 12 vezes x. Desculpa aí. Então, vamos lá. 12 vezes x, 12x, igual a 9 que multiplica x mais 2. Agora, a gente vai resolver. Aqui eu tenho uma distributiva. Vou distribuir o 9 para o x e o 9 para o 2. 9 vezes x dá 9x. Mais 9 vezes 2, 18. Igual 12 vezes x, 12x. Vou arrumar a minha equação. Tudo que tem letra para o primeiro, tudo que não tem para o segundo. 9x, esse 12x ele está positivo no segundo membro. Ele vem negativo para o primeiro. O 18 está positivo no primeiro, vem negativo para o segundo, tá? 9x menos 12x vai dar menos 3x, igual a menos 18.
Quando tem o sinal de menos aqui, a gente tem que multiplicar a equação por menos 1. Não sei se vocês lembram disso. Multiplicar por menos 1. Porque multiplicar por menos 1, a gente inverte o sinal da equação toda. Vai ficar 3x igual a 18, positivo. X vai ser 18 dividido por 3, que vai ser igual a 6. Ou seja, esse segmento aqui vale 6 e esse segmento aqui vale 8, porque é 6 mais 2. Vamos ver se resolvendo de outra maneira vai dar 6 do mesmo jeito. Vamos lá. Repito, 12x igual 9 vezes x, 9x, mais 9 vezes 2, 18. Passo 9x para o primeiro membro. 12x menos 9x igual a 18. Ele era positivo, passou negativo. 12 menos 9 vai dar 3x. 3x igual a 18. X igual a 18 dividido por 3. X também deu 6. Viram? Resolvi resolvi de formas diferentes, mas encontrei o mesmo resultado. É só pegar a posição correta. Essa aqui é um pouquinho diferente, eu fiz de propósito, eu não dei nenhum exemplo dela na explicação, para que vocês pudessem raciocinar um pouquinho. Aqui eu dei que esse segmento maior media 5 e esse menor media 3. Do outro lado, na outra reta, o segmento maior mede x e eu não dei valor para o segmento menor. Porém, eu dei o valor do segmento inteiro, como se fosse daqui até aqui. Daqui até aqui, esse pedação mede 12. Tatiana, mas como que eu vou resolver pedaço médio com pedaço médio? Pedaço pequeno com pedaço grande? Não pode. Tem que ser médio com médio, pequeno com pequeno, grande com grande. Mas eu não tenho grande do outro lado. Mas eu posso ter. Eu sei que esse pedacinho vale 5 e esse pedacinho vale 3. Ao todo, quanto que vale esse pedaço? Esse pedaço aqui, ó. 5 mais 3, que dá quanto? 8. Agora eu tenho pedaço médio, pedaço médio, pedaço grande, pedaço grande. É só montar minha proporção. Posso colocar aqui, ó, que 8 está para 12, grande para grande, assim como 5 está para x. Ou posso fazer o contrário. X está para 5, médio para médio, assim como grande para grande, 12 para 8. Produto dos meios pelos extremos, 8 vezes x, 8x, igual 12 vezes 5, 60. Aqui é a mesma coisa, 8 vezes x, 8x. 12 vezes 5, 60. O 8 passa para o outro lado dividindo. X é igual a 60 dividido por 8. X é igual a 60 dividido por 8. X é igual. Aqui vai dar um número decimal, 7,5. Não vai dar um número inteiro, não, vai dar um número decimal. Tatiana, pode dar esse decimal? Claro que pode. Eu não posso ter um pedaço de reta medindo, por exemplo, 7,5 centímetros, não? Posso ter. Então, independente de ser decimal ou inteiro, a resposta é válida. Vocês observaram que o exercício, que a matéria em si não é difícil, é só prestar atenção nas posições em que vocês pegam os segmentos, tá? Fazer a multiplicação cruzada, que é o produto dos meios pelos extremos, e arrumar a equação para resolver. Vocês terão, além desse vídeo hoje,
que é uma correção comentada a respeito do exercício anterior. Vocês terão uma outra atividade para fazer, tá, pessoal? Que está em anexo também para vocês. De novo, sobre Teorema de Tales, para na nossa próxima aula a gente está vendo já círculo e circunferência. Um beijão para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau.